Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Infelizmente, vamos repercutir aí a segunda derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Segunda derrota consecutiva, jogando fora de casa, e a mesma tônica, né? O Vasco jogando mal, o Vasco não impressionando o torcedor, o Vasco não evoluindo taticamente, o Vasco não consegue ter intensidade, e mais uma vez o treinador Fábio Carille vem aí após a partida dar desculpas, reclamar, falar que o time não está conseguindo entregar o que ele espera. Então a gente vai falar bastante sobre isso, vamos falar sobre a possibilidade do Carille ser demitido antes do clássico contra o Flamengo no próximo sábado, e vamos também tratar aqui de outros assuntos importantes, né? Justamente sobre essa partida do final de semana, né? Partida essa que traz uma memória muito ruim do ano passado, uma memória de uma goleada, uma memória ali de um cenário terrível que o Vasco se meteu na última temporada, que muitos torcedores têm medo que possa acontecer novamente aí nesse final de semana. Então, primeiramente, quero agradecer você, vascaíno, que está acompanhando aqui esse vídeo. Quero convidar todos vocês, torcedores, torcedoras do Vasco, que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, a se inscreverem, a virem fazer parte aqui do nosso canal, né? Todo dia tem vídeo, tem informação, tem notícia para vocês, então corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, vem fazer parte da nossa família, e peço também a sua colaboração. Eu sei que o momento é de chateação, tá todo mundo irritado, tá todo mundo muito chateado com o momento que o Vasco vive de não conseguir jogar um bom futebol, mas quem puder ajudar o nosso trabalho, deixando o like no vídeo, comentando aqui de onde você está assistindo, fazendo a sua pergunta, a gente fica muito agradecido com a ajuda de todos vocês. Combinado? Fechado? E antes de começar o vídeo, rapidinho, eu sei que a galera tá chateada aí com o resultado de ontem, mas queria lembrar que hoje a rodada do Campeonato Brasileiro ela continua. Vários jogos importantes, várias partidas que vão ter uma importância justamente para a classificação, para a tabela do Vasco no Campeonato Brasileiro. E eu queria lembrar a todos vocês que a Estrela Bet, nossa parceira do canal, segue com a super promoção. E na verdade a promoção melhorou. Até ontem, a hora do jogo, a Estrela Bet estava dando R$30 para você fazer a sua primeira aposta de graça. Hoje, especialmente, porque é uma rodada cheia, eles estão dando R$50 de graça para você que se cadastrar usando o link aqui do nosso canal, que está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. E não para por aí. Além dos R$50, todo mundo que já se cadastrou ou ainda vai se cadastrar, ainda vai dobrar o valor do depósito. Então, se você depositar R$50, vão cair R$100 na sua conta. Se depositar 200, vão cair 400. Depositou 1.000, vai cair 2.000. O link para se cadastrar ou para fazer o depósito tá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então bora falar um pouco sobre o jogo de ontem. Segunda derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, que não me surpreende, porque o Vasco voltou a ter uma atuação péssima, horrorosa, muito abaixo do que o torcedor espera. E mais uma vez, cara, eu não vou aqui, obviamente, só culpar o Carille, né? Mas o Carille, na minha opinião, é o grande culpado. Tá há 5 meses quase trabalhando no Vasco e ele não consegue trazer um sistema de jogo, uma produção tática ali para esse time do Vasco. O Vasco é um time que não tem intensidade, é um time que cai a forma física a todo momento. As escolhas do Carille, mais uma vez, extremamente duvidosas para a partida de ontem. Ele nitidamente escolhe manter o Garré no time. O Garré não tem condições físicas de jogar 2 jogos em 3 dias. Ficou claro mais uma vez isso ontem. O próprio Nuno Moreira também ontem estava muito abaixo fisicamente e ele tinha no banco opções que tanto é que no segundo tempo, quando entram, mudam o cenário do jogo. O Adson não está pronto para jogar um jogo inteiro, mas nitidamente está pronto para jogar 45 minutos, então poderia ter começado a partida como titular. Mesma coisa se aplica ao Ryan. Será que o Ryan ontem não poderia ter começado a partida? Será que o cenário não teria sido outro? E outra coisa que a gente tem que salientar aqui é esse sistema defensivo do Vasco. Que vergonha! Que vergonha, senhor Fábio Carille, que vergonha a diretoria que contratou esses jogadores. O Vasco trouxe 3 reforços para a zaga no começo do ano. O senhor Maurício Lemos parece que é feito de vidro, mais se machuca, mais está no departamento médico do que joga com a camisa do Vasco. Lucas Freitas e Lucas Oliveira, desculpa aí, mas jogadores de Série B ou de Série C. O senhor João Vitor, que custou 32 milhões de reais ao Vasco e mais entrega a paçoca, que é expulso, do que realmente faz aí um bom futebol. É impressionante a falta
de instabilidade desse zagueiro, desse João Vitor, mais uma vez atrapalhando o Vasco ontem, entregando ali o primeiro gol, errando tudo que tentou. É impressionante, mais uma vez, que o Vasco tem um jogador como o Manuel Capasso, que na minha sincera opinião não é um craque. Capasso não é craque de nada, mas é melhor que Lucas Freitas, é melhor que Lucas Oliveira, é melhor que o senhor Souza, que ontem era uma opção no banco de reservas, e ninguém sabe por que o Capasso não é utilizado. Tá escanteado, treinando em separado. Então são decisões, planejamentos extremamente errados feitos pela diretoria, feitos pelo Carille, feitos pelos próprios jogadores dentro de campo, que realmente não entendem que estão vestindo uma Cruz de Malta, uma camisa desse tamanho, desse peso. E mais uma vez, desculpas esfarrapadas do treinador Fábio Carille na coletiva após o jogo. A gente vai colocar para vocês assistirem depois na íntegra o que falou o treinador. Ah, que o time não tem intensidade, que o time não tem transição. Então a culpa é sua, Carille. A culpa é sua, que é você quem treina a equipe. É você quem define quem será o titular e quem vai ser reserva. É você quem faz ali o papel de escalar o time, de fazer ali o padrão de jogo, e você não tá conseguindo. Você não tá conseguindo. Nitidamente, qualquer torcedor do Vasco consegue perceber que esse time não tem nenhum tipo de jogada ensaiada, não consegue envolver adversários fracos, como foi o Ceará ontem, como foi o Sport no final de semana, como foi o Melgar e o Deportivo Cabelo pela Copa Sul-Americana. E, cara, eu vou ter que aqui ser crítico até aos jogadores, até mesmo em relação ao Verratti. Não pelo futebol que o Verratti está integrando, que é um monstro. Sou fã do Verratti, meu ídolo. Verratti, Léo Jardim, Hugo Moura, todos jogadores que eu gosto muito. Mas tem uma questão que tá me irritando muito, que é esse negocinho que o elenco está fechado com o treinador. O torcedor tem que entender que tá todo mundo unido, fechado. Irmão, desculpa aqui mais uma vez me pronunciar dessa forma, mas foda-se! Foda-se, não tem esse negócio de fechado, amizade. Se dentro de campo o time não tá jogando bola, se dentro de campo a gente não tá vendo um time conseguir ter um padrão de jogo definido, desculpa, a amizade não vai levar a lugar nenhum. É a mesma coisa que eu chegar hoje pro meu patrão lá e, somos melhores amigos, e eu só tá fazendo cagada na minha empresa, é óbvio que ele vai me demitir, é óbvio que ele vai sentar comigo e falar: irmão, nossa amizade é uma coisa, trabalho é outra. Não dá pra você manter pessoas ali no comando de algo, de um time, de uma empresa, simplesmente pelo fato de ter uma amizade, de estar um clima positivo, como diz o Carille. Desculpa, mas não tem como. Não existe clima positivo em um futebol horroroso. Eu prefiro muito mais que o clima seja horroroso no vestiário, que os jogadores estejam tampando na porrada e dentro de campo vai esteja ganhando de todo mundo. E eu espero que o Pedrinho, que é o nosso presidente, que é um cara muito experiente, que viveu muito vestiário, Romário, Edmundo, ele viu isso, Pedrinho viu isso, muitas inimizades, muita coisa ali dentro de vestiário que obviamente não era boa, mas dentro de campo as coisas funcionavam. O Vasco era campeão de tudo, o Vasco tinha um time aguerrido, intenso, com vontade, e não é o que a gente vê hoje. A gente vê muita amizade, muito jogador fazendo churrasco junto, abraçando o treinador quando faz gol, mas o time não joga bola, então peço mais uma vez ao Pedrinho, você tá prolongando algo que não faz sentido prolongar. Você já escolheu o treinador errado no começo do ano, quando você traz o Carille, que não é o treinador com o perfil de torcedor que é, não é um treinador com perfil de Vasco, nitidamente não tá conseguindo entregar nada dentro desse ano do Vasco da Gama. Você manteve ele depois do Campeonato Carioca, mesmo sem ele entregar nada, e você continua insistindo no erro. Até quando? Vai esperar até o meio do ano, quando o Vasco já estiver na 12ª, 13ª, 15ª colocação? Vai esperar até quando? Vai esperar tomar uma porrada do Flamengo no final de semana? Irmão, não tem como. Mas que se mandar o Carille embora, o grupo vai ficar chateado. Irmão, sinceramente, desculpa mais uma vez, foda-se o grupo. O grupo tem que respeitar, salário tá em dia, torcedor vai a todo jogo em São Januário. Tudo parece estar funcionando, só o que não funciona é dentro de campo. Então o Pedrinho tem que tomar uma decisão rápido, urgente, fazer essa troca. Mário, os treinadores que estão no mercado são difíceis de contratar. Irmão, tem que se virar. Vai atrás do Fernando Diniz, vai atrás do Dorival, vai atrás do Tite, coloca interinamente ou o Felipe Maestro ou o treinador do Sub-20. Agora, o que não dá é carregar Carille por mais um jogo. Eu sei que é fácil levar o Carille pro jogo contra o Flamengo e demitir ele depois do jogo, mas vai prolongar mais algo que não tem necessidade. Vai prolongar mais um trabalho que está sendo mal feito. E essa é a minha opinião, cara. Eu peço que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, mas pra mim tinha que demitir logo. Tinha que trocar logo, porque é um choque de ordem. Vai mexer com o vestiário, vai mexer ali com o ego de jogador que tá se sentindo confortável, vai mexer com a cabeça dos atletas e vai dar ao torcedor uma resposta, que é o que o torcedor precisa e quer nesse momento, que esse futebol do Vasco é um futebol
fraco, é um futebol de time pequeno, medroso, covarde. Essa é a grande verdade. E agora eu vou deixar com vocês a entrevista do Maestro Carille, né? O entrevista aí que ele culpa o elenco, ele diz que o time não tá jogando nada, só que ele é o treinador, né? Então fiquem agora com vocês, Fábio Carille, entrevista após o jogo de ontem. Peço para você deixar o like, nos comentários a sua opinião, peço para você se inscrever no canal e quem quiser corre na Estrela Bet, primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro, vai ganhar R$50 e o dobro do valor que você depositar. Vai lá, Carille, fala aí o que você falou. Uma análise do jogo, da atuação do Vasco e que você dissesse o que mais te incomodou na atuação do Vasco. Foi a defesa, o mole na defesa no primeiro gol, foram os espaços deixados na linha da defesa com o meio de campo. O que te incomodou mais nessa atuação do Vasco? Boa noite. O que mais me incomodou foi a postura do nosso time. A gente tem que saber onde nós estamos e respeitar onde nós estamos. Uma postura muito ruim. Melhoramos um pouquinho no segundo tempo, mas o primeiro tempo principalmente, uma postura muito ruim, um jogo lento. Não tratamos o jogo como uma decisão, como tem que ser o Campeonato Brasileiro, toda rodada tem que ser uma decisão. Perder faz parte, mas da forma que perdeu, isso me incomoda demais, né? Então, repetindo, pouquinho que a gente melhorou, pouquinho, não melhoramos muito também não, já fez um segundo tempo melhor. Mas o primeiro tempo me incomodou demais a postura e repetindo, o nosso respeito por essa agremiação, por essa equipe, ela tem que ser muito maior, a gente tem que fazer mais dentro de campo. Carille, aqui, Pedro Pinheiro da Band, boa noite. Você tinha um planejamento ali para começar o seu segundo tempo, você fez 3 alterações. O Payet saindo lesionado, isso também mudou um pouco a trajetória que você queria que sua equipe fizesse no segundo tempo? Sim, é um meia, aí a gente resolveu, o Alex é um meia atacante, né, não é um meia armador. E sim, é um cara que é da bola parada, que eu poderia até tirar ele mais para o final do jogo, não naquela altura do jogo. Né, um jogador com muita qualidade, que estava buscando o jogo, estava tentando, mesmo a equipe não estando bem. É um cara que gosta da bola, que aparece para jogar. E a gente perdeu um pouquinho com ele ali também. Carille aqui, boa noite. Luiz Eduardo Gomes para o TVC Esporte Clube. Eu queria que você falasse um pouco o que alterou na tua mecânica de jogo, por exemplo, pensando na ausência principalmente do Felipe Coutinho, daquilo que você pensava para a partida e tendo o desfalque dele importante, e sobre o próprio enfrentamento com o Ceará. Se te surpreendeu a postura da equipe alvinegra em algum momento, se você já esperava esse jogo de transição, focando nas bolas, nas conexões diretas, né, com o Pedro Raul, era realmente isso que você esperava? Ou se em algum momento da partida você acha que foi surpreendido, tanto é que aconteceram as mudanças no segundo tempo? Não, surpresa não teve. A mesma ideia do Léo Condé, que está desde o ano passado no trabalho. Eu enfrentei pelo Santos o Ceará o ano passado, era o Saulo que jogava como atacante, diferente do Pedro. O Pedro é mais de retenção, o Saulo é de mais de velocidade, acompanho o Saulo desde o Japão. Não fomos surpreendidos não, é um time bem treinado, que jogo de lado e muito cruzamento, buscando seus atacantes. A gente nos preparou para isso. Mas em relação ao Coutinho, eu nem sei se o Coutinho tivesse em jogo hoje seria legal, porque a nossa saída ela foi muito ruim, foi muito lenta, facilitou para quem estava marcando. A gente precisa acelerar mais o jogo atrás para que as movimentações na frente sejam melhores e nossos meias, nossos atacantes consigam receber em condições melhor. Então o nosso jogo foi muito lento, muito lento. O Ceará deixando nossos zagueiros com a bola e a gente fazendo o jogo muito para trás. O meia apareceu, tem que jogar. No meia não vai aparecer livre toda hora, tem que fazer esses caras jogarem. E a gente ficou com esse jogo para o lado, jogo para o Léo muito, fazendo o nosso goleiro jogar muito, sendo que tinha situações para fazer para frente. Aqui, Fábio, boa noite, André Carvalho da FM Conexão 70, certo? Eu queria saber se essa proximidade também dos jogos, hoje eu vi o Vasco da Gama no segundo tempo com uma dificuldade de recomposição do meio de campo para a defesa, certo? Essa proximidade dos jogos do Campeonato Brasileiro também hoje contribuiu para a derrota do time vascaíno aqui na Arena Castelão? Pode ser sim, pode ser, é algo que eu estou
nessa sequência com esse grupo faz pouco tempo, né? Jogadores que não estão acostumados com o nosso futebol, que é caso de Nuno, de Garré, que eu já senti no primeiro tempo que eles estavam pesados, não estavam conseguindo fazer o seu melhor. Já estão comigo há um pouco mais de um mês, eu já sei o que eles podem ser. É algo que vai trazer preocupação, sim. Jogamos contra a equipe da Venezuela, jogamos sábado. O Ceará, por exemplo, não jogou no meio de semana, né, no meio da semana passada, e vai acumulando, só que a gente não tem saída. E o que eu costumo dizer, quando você não está bem tecnicamente no jogo, né, o adversário também não pode jogar. A gente poderia ter sido melhor nas nossas decisões, dos 2 gols tomados, e em outras. Pô, não estou bem tecnicamente hoje as coisas não estão acontecendo, e só entendi que vai ser assim mesmo. Mas aí eu tenho que ser ferrado sem a bola, né? Não dá chance. Eu não vou conseguir fazer lá, também não tomo aqui, né? Essa postura assim, essa leitura e errar que erre para frente, né? Não erre jogando do lado, jogando para trás. Me incomodou demais, foi chamada a atenção no intervalo, foi chamada a atenção no final agora. No final a gente tem que trazer como aprendizado para que não possa acontecer mais. Professor, o Alisson, para a TV Editora Dinâmica. O professor falava um pouquinho sobre essa lateralidade do jogo do Ceará em profundidade. Um jogo de muitos cruzamentos, um jogo de muito 2 contra 1. E os seus pontas sofreram um pouco por essa questão da recomposição. No segundo tempo, você precisava fazer ajustes, mas acabou que lutando para correr risco, porque precisava do resultado. Fale um pouquinho como é que foi esse diálogo do intervalo entre a dificuldade de poder propor o jogo, mas também de não fugir da responsabilidade defensiva dos atletas. Olha, para ser sincero, eu falei muito pouco da parte tática, e sim falei da postura. Se não melhorasse a postura, não adiantaria fazer ajustes táticos. Falei muito pouco. Claro que eu falei da parte tática, mas falei muito pouco. O que mais me incomodou e que incomodou também alguns foi a questão do comportamento, né? A gente, nesse time que nós estamos aqui, nesse clube que nós estamos aqui, o comportamento tem que ser sempre mais. Tem que querer, tem que lutar. E tem que buscar jogar para frente. É o que estou pegando no pé desde o começo do ano, mas tem jogo que nós entramos fazendo o jogo muito para o lado e para trás, e isso tira a confiança, isso dá moral para o adversário, né? Não só no jogo de hoje, já aconteceu algumas vezes, e a gente acaba se perdendo no jogo. Boa noite, Carilli. Thiago Guimarães, jornalista freelance. A respeito dessa última pergunta, o Vasco tem tido bastante dificuldade contra times de linha baixa e transição, como é o Ceará, como foi o Corinthians e outro que, entre aspas, só fizeram o gol. Não fizeram o Léo Jardim trabalhar em nenhum dos 2 jogos. Né? E quando o Vasco é obrigado a subir a sua linha com a sua linha defensiva para poder propor o jogo, o adversário avança, principalmente seus beiradas, para tomar a bola e tentar fazer o gol. Isso é algo recorrente. O que pensa para tentar resolver esse problema? Obrigado. É de jogo para jogo. No jogo da Sul-Americana em casa e contra o Sport, principalmente da Sul-Americana, um time com a linha baixa, a gente ganhou de 1-0, mas poderia ter sido muito mais. Criamos para muito mais. Então é de jogo para jogo. É melhorar a velocidade na saída de jogo de trás. Fazer as triangulações que a gente tem combinado, as aproximações para que a gente possa sair dos lados e terminar do outro, do lado oposto principalmente, mas para isso os passes têm que ser rápidos. Não que o atleta tem que ser rápido, mas a troca de passes tem que ser rápida, e ela foi muito lenta. Mas assim, é de jogo para jogo, não é sempre que acontece isso. Pegamos principalmente agora aí um time muito chato da Venezuela, uma linha baixa com contra-ataque muito rápido, a gente jogou no campo deles o tempo todo, criamos muitas oportunidades, que só o Coutinho finalizou 8 vezes na partida, criamos muitos, um jogo que era para ter sido 3-4, fizemos 1, né? E foi assim os 90 minutos jogando no campo do adversário. Então não é sempre, mas a gente tem que melhorar
diminuir aí, tem jogo que está acontecendo e que não pode, né? A gente tem que tratar todo jogo como uma decisão. Carille, você é um técnico experiente, está acostumado com a pressão, com a sequência, o calendário, e você tem 2 próximos jogos, um clássico contra o Flamengo, depois jogo contra o Lanús na terça-feira. São só 4 dias até o jogo contra o Flamengo. Você disse que a postura do time hoje incomodou. O que você vai fazer até lá? O que você pode fazer nesse tempo para mudar a postura do time? O componente clássico já muda por si só? Com certeza. Sabe que o jogo de terça para sábado é menos preocupante do que sábado para terça. A gente perde um dia na questão de recuperação, né, que foi o caso agora do jogo Sport para hoje. Também pode ser isso, depois sentar ali com fisiologistas, preparadores físicos para entender melhor o porquê que nosso rendimento, nossa postura foi tão abaixa. Mas para o Flamengo preocupa menos do que para o Lanús, né? Mas não tem o que fazer. O jogo está aí, está marcado, e a gente tem que se preparar e fazer bem dentro de campo e fazer por merecer.